Ela fala que Deus é bom e ele Sim. voltará para mim. Tupanaraname, 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 Raname, Chaoka, Namaranata ego, Namaranata ego, Namaranata ego, Ranata ego, Chaoka. Senhor maravilhoso, glorioso Pai, Tu és meu bem-querer. Quando oro me sinto mais perto de Você, meu Jeová Jireh. E hoje nós estamos com Rebeca Gonçalves. Rebeca Gonçalves que está falando um pouquinho mais como é que foi lá no Amazonas, a sua experiência com os índios. A alimentação lá, chegou lá, era o quê para comer? Comida normal? Comida normal, né? Arrozinho, feijão e uma farinha que só tem lá, que é uma farinha amarela, azedinha, muito boa, grossa demais. E quem providenciou isso tudo pra gente foi uma irmã da Igreja Batista Multiplicadora, né? Ela é peruana e aí tinha um temperozinho um pouquinho diferente, né? De acordo com a realidade dela, mas muito bom, muito gostoso. E aí ela fazia o nosso almoço todo dia, né? Ela ficava lá na casa do pastor e enquanto a gente estava na aldeia, ela ficava na casa do pastor preparando. E aí quando ficava pronto, o pastor ia lá, buscava e levava o nosso almoço em quentinhas lá na aldeia. Pô, que bacana, legal, né? Muito. E você quer viver essa experiência em outros lugares, outros países, outras regiões aqui no Brasil? Com certeza. Esse ano eu pretendo voltar para lá, até porque eu gosto muito de criança. E eu me apeguei a algumas crianças lá, principalmente umzinho muito amado que se chamou Dinei. Me apeguei demais a ele. E aí eu quero voltar lá para ver como é que ele tá. E fazer o trabalho de novo e ter a oportunidade de conhecer outras aldeias, né, além dessa. Tá, você chegou lá, quantas crianças que tem lá? Olha, em torno de 250 crianças. Mas é incrível, porque a gente chega e não vê nada. Não tem ninguém, assim, nas ruas. Não aparece ninguém. Não, mas aí quando eles ouvem o barulho do ônibus, porque nós íamos de ônibus, né, urbano, só que era alocado para essa situação, né? E aí quando eles ouviam o barulho do ônibus, surgia criança... Igual ninja. Nossa, do chão brotava, assim, ó. Várias crianças, muitas crianças, algumas peladinhas, outras com o irmãozinho no colo, né? Porque eles têm essa cultura muito dos irmãos mais velhos. E eles são agressivos, são afetivos? São afetivos demais. Muito? Muito carinhosos. Eu até falei, né, com algumas pessoas aqui que as crianças de lá são muito mais educadas do que as crianças daqui. Porque eu não vi pirraça, eu não vi birra, eu não vi egoísmo. Nada disso. Eu acho que pelo fato deles terem muitos irmãos, né? E eles terem uma certa independência, porque os pais saem para trabalhar, porque aqueles índios trabalham normalmente, né? E eles ficam sozinhos em casa, tendo tarefas domésticas desde bem pequenininhos. Eu acho que essas atividades, essas responsabilidades que eles pegam já bem pequenos, faz com que eles se tornem mais educados, mais gentis. Você não acha que, por exemplo, a pessoa ser criada, por exemplo, lá no Amazonas, isso favorece o caráter da pessoa? Porque a sociedade nossa é uma sociedade corrompida. Você olha crianças aí com 7, 8 anos que xingam, que fazem e acontecem, e por causa em si da sociedade, por causa pelo que eles veem na televisão, pelo o que a sociedade demonstra para eles. São crianças muito agressivas. E você não acha que a sociedade talvez tenha feito um pouco de mal? Acredito que sim. Acho que sim, porque a gente vê exemplos de crianças que são criadas com muito carinho, com muito cuidado, mas
não faz muita diferença isso, porque a gente vive numa sociedade em que os pais querem ter 1 ou 2 filhos no máximo. E essas crianças acabam sendo criadas sozinhas. Sei. Então, elas crescem com a ideia de que isso é dela e acabou. Ela não cria o hábito de emprestar e saber que uma outra criança vai devolver inteiro, entendeu? Pode ser que quebre, mas tem que entender que é criança também, que criança pode ser levada e quebrar. Então, elas não crescem com essa consciência, né? Então, eu acho que essa sociedade favorece com que as crianças, elas cresçam com um certo egoísmo. E os índios lá costumam ter muitos filhos? Muitos. Tem televisão lá, né? Porque eu me lembro que eu conheci um índio de uma outra etnia, a etnia Mairuna. O nome dele é Moisés Mairuna. Ele tem a minha idade, 24 anos, e ele me perguntou quantos irmãos eu tinha. E eu falei, nenhum. Ele ficou assim, pasmo. Depois ele começou a rir, ele riu demais de mim. Como você não tem irmão? É impossível. Eu falei, não tem irmão. Mas todo mundo tem irmão. Eu falei, mas eu não tenho. E ele ficou com uma feição assim de que não estava acreditando no que ele estava ouvindo. Sério? Sério. Poxa, mas você não tem irmão, não? Não. Poxa. Brincadeira. Quer me doar um? Eu não tenho, como eu é tô que você não tem irmão? Como é que você não tem irmão? Não tenho. Poxa, e largar isso, foi difícil de se desprender disso? Porque nós estamos aqui nessa sociedade onde praticamente temos tudo ao nosso alcance muito rápido. Ir para um lugar desse onde não tem nada e o que tem demora, perde um pouco, sei lá, dá um choque. Um pouquinho, né? A vida de um missionário de projetos assim esporádicos, como é o meu caso, eu não sou uma missionária fixa, no sentido de que eu vivo para isso, recebo para isso, não é assim, não é em tempo integral. Eu tirei uma única semana do meu ano e fiz isso, né? Então, a gente acaba vivenciando um ciclo vicioso. Você entra naquele projeto, naquela missão, você vive uma temporada de muita humildade ali, e aí você passa a entender a vida de outra maneira, que tudo é futilidade, que anel, que pulseira, que não sei o que é futilidade. Mas aí quando você volta, vem as influências, vai vindo aos pouquinhos. E a sua primeira reação é negar. Não preciso disso. Eu não quero isso é besteira, isso é futilidade. E aí o tempo vai passando. Vem um gloss na boca. Você passa o primeiro batom, coloca um brinco maior, vê uma bolsa na vitrine, aí você volta ao estado anterior. Sei. Até vir o próximo projeto, que aí a ficha cai de novo. É engraçado porque tem um congresso lá em Teresópolis chamado Congresso do CEMIPA. É um congresso só de missionário e todo ano eu vou nesse congresso. E o que acontece é algo muito interessante porque lá é uma atmosfera, é um topo da serra. Então todo mundo que vai lá, vai pra gente do mundo inteiro. Então todo mundo que vai para lá são tudo missionários. E você vive uma áurea missionária muito grande. E você acha que tudo que a gente vive hoje é tão mesquinho e tão egoísta mediante a tantas pessoas que se doam a sua vida para ajudar outras pessoas. Aí você chega lá e fala assim, meu Deus, eu não faço nada para contribuir, para ajudar o meu próximo. E você sai de lá, desce a serra, não, vou fazer isso, vai acontecer. Aí chega, não era bem assim, não. É difícil, o trabalho missionário é muito difícil. É muito complicado. É muito plausível, você missionário, você que trabalha nessa área, é muito plausível mesmo, porque é muito complicado. E fazer missão é mais complicado, na minha opinião, você ajudar uma outra pessoa sem querer nada em troca. Porque na nossa sociedade, nos nossos dias atuais, eu te ajudo buscando algo em troca. Eu faço algo com você, sempre buscando algo em troca no futuro. São os interesses, Os interesses. E quando você chega na sociedade, em um lugar que você tem que ajudar, independente do que aquela pessoa vai te dar em troca, é muito lindo, é demais, né? É muito bonito mesmo. Porque a gente tem o hábito de viajar para se divertir. Sei. Né? Quando a gente vai para um país da Europa, a gente quer ver rios bonitos, arquitetura bonita, um museu legal, né? Se a gente for para Disney, para os Estados Unidos, a gente quer ir na Disney, a gente quer ir para uma praia em Miami maravilhosa. Mas ninguém pensa que naquele país tem um ponto que você pode fazer um trabalho
delicado, um trabalho importante. Geralmente a gente viaja para se divertir, para pensar na gente. Raramente a gente viaja por terceiros, né? Para fazer um trabalho como esse. Eu lembro que na época que eu fui para o Amazonas, uma pessoa conhecida minha também estava lá, mas ela estava lá a passeio. Sei. E ela veio me perguntar porque não sabia que eu ia para fazer missões. Pensou que eu fosse passear também. Aham. E me perguntou se eu já tinha chegado. Foi na véspera da viagem, né? Onde que eu ia ficar, hotel, não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou para isso. Que bom que você está se divertindo, maravilhoso. Eu gostaria de ter uma experiência dessa também, de ficar num hotel no meio da floresta, mas eu não vou para isso. Eu vou para falar de Jesus, para as crianças. Que legal, né? E quando você foi levar alguma coisa, assim, é porque, creio, uma vez passado, trouxe pro Projeto Fly aqui, e eles vão pro Sertão direto. Inclusive, acho que até estão no Sertão. E eles levaram refrigerante, assim, e as crianças beberam refrigerante como se, tipo, não fosse a coisa, a oitava maravilha do mundo. E é algo tão simples e tão ingênuo, né? Eu acho que... e você ver que nós podemos fazer muito mais, entendeu? Sem dúvida. Se a sociedade cabo-friense, se a sociedade fluminense, carioca, aqui do estado do Rio de Janeiro mesmo, eu acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. Você cristão que está me ouvindo, independente de ser cristão também, outra religião, você pode ajudar uma outra pessoa, pode sim, porque se doar, o que acontece hoje é esse egocentrismo que nós temos cada dia mais e fica cada dia pensando em sonhos, em carreira e projetos e projetos e projetos e projetos. A maioria das pessoas que não participam de projetos missionários são justamente pessoas ocupadas demais, preocupadas demais com as suas carreiras profissionais, com a sua família, e aí isso impede com que a pessoa arrume tempo para fazer uma viagem como essa. Eu faço mestrado e no mês de novembro eu não estava de férias. Eu avisei meu orientador que eu não iria aparecer lá. Eu estudo na UFRJ, né? Eu avisei ele que eu não ia aparecer na UFRJ naquela semana, porque eu estaria em viagem. E não fui tranquila fazer o que Deus queria que eu fizesse. Sei. E você pretende, você falou que quer voltar para lá, mas outros lugares, assim, que você tem esse conhecimento que é carente também? Olha, eu gostaria muito de participar de um projeto que vai ter no ano que vem, que vai ser na Albânia. Tenho muita vontade de participar lá. Tenho vontade de participar de um projeto em algum país africano. E aqui no Brasil mesmo, um projeto da Junta de Missões chamado Alcance Surdos. Eu já participei em 2011 e eu tinha muita vontade de participar de novo. Como é que é esse projeto? Esse projeto é trans também, só que ele é voltado para adolescentes e jovens surdos, né? E como eu também trabalho com surdos na minha igreja, eu sou intérprete de Libras, eu tenho muito carinho Você sabe por falar? eles. Sei, a língua de sinais. Pô, que Sei. bacana, legal. Graças a Deus, era um sonho desde a infância. Sério? E eu só fui aprender com 18 para 19 anos. E demora muito a aprender? Depende da pessoa. Tem pessoas que demoram muito. Tem outras pessoas que não. Outras amigas minhas que são intérpretes na minha igreja, eu sou da Segunda Igreja Batista, daqui de Cabo Frio. Nós aprendemos muito rápido. Mas eu acho que foi Deus mesmo que capacitou, porque Ele queria que a gente implantasse aquele ministério ali. E aí Ele capacitou para que a gente aprendesse de uma velocidade maior. Entendeu? Mas tem pessoas que Você aprendeu custam. quanto tempo? Em meses. Meses? 6 meses eu já tava interpretando. Claro que não tava com aquela perfeição, né? Mas eu já tava interpretando na minha igreja para os surdos que estavam... Mas como é que os índios te receberam? Com muito carinho, um pouquinho assustados. Eu cheguei lá meu primeiro contato com eles foi no culto deles, de domingo à noite, porque eles já têm uma igrejinha lá. Eles ainda chamam a gente de homem branco? Não tem não isso. teve essa referência lá, não. Nossa. Até porque eu fui numa aldeia que não era tradicional, né? Um pouquinho mais moderninha, e usam já roupinhas normais, sim, né? E meu primeiro contato com eles foi no domingo à noite, no culto deles, que é um pouquinho diferente do nosso. Como? O momento de louvor deles é música típica, né? É louvor, mas é um ritmo deles, na língua deles. E como é que são? Você sabe alguma música?
Ah, eu aprendi umazinha, mas... Canta aí pra gente. Só um pedacinho, só um pedacinho. Ah, põe na língua deles. Não... Pode cantar só um pedacinho. Oh, meu Deus. Canta aí. Tá bom, só um pedacinho. Vai. Ela fala que Deus é bom e Ele voltará pra mim. Tupanaraname, 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 raname, chaoka. Namaranata ego, namaranata ego, namaranata ego, ranata ego, chaoka. Aí fica repetindo, é Pô, só um que corinho. bacana, legal, legal. E lá eles têm um instrumento só, um teclado, uma caixa de som. E ali eles fazem tudo, né? O louvor deles, eles dançam muito no momento do louvor. Umas dancinhas típicas, né? Que é só 2 passinhos pra lá, 2 pra cá. Tipo, dança regional mesmo, dali mesmo. Indígena. Isso. E a palavra é dada na língua deles, em ticuna. Então eu não entendi nada. Eles O têm uma pastor Bíblia falou. lá? Tem Bíblia em ticuna? Tem Bíblia em ticuna. Que legal. Eu vi, peguei na mão, não entendi nada. Né? Muito difícil a língua deles. Inclusive, na Faculdade Federal do Amazonas, quem faz o curso de letras também aprende essa língua, o ticuna. Por exemplo, quem fizer português e inglês, de quebra, faz o ticuna. Então, lá, as faculdades de letras são com 3 línguas. Sempre a terceira é ticuna. Entendeu? Então, a maioria das pessoas lá compreendem a língua. Pô, bacana, né? Interessante. A língua indígena era para ser a nossa língua oficial, sabia? Uma índia me explicou isso. Ela faz faculdade, essa índia, faz português, inglês e ticuna. Ela me explicou que a língua ticuna deveria ser a nossa língua, não o tupi, como muitas pessoas pensam, mas ela não foi oficializada por uma questão de falhas gramaticais. E nem um tupi também, né? Também não. O português ele foi reconhecido porque ele é mais completo gramaticalmente, né? E o ticuna não. E os sons, os fonemas são muito complicados porque são nasais demais. Eu lembro que acho que na quarta-feira eu fui numa outra aldeia próxima ao Peru e eu cheguei lá, estava tendo aula. Tinha uma escolinha estadual indígena na aldeia. Eu cheguei na hora da aula de alfabetização em ticuna. E eu lembro que no quadro estavam as vogais nasais. Tudo com trema em cima. U com trema, W com trema. Embora W pra gente não seja uma vogal, pra eles W com trema é uma vogal. Né? E são os sons nasais, fonemas nasais. Era a aula que as crianças estavam tendo. Pô, que legal, né? E eu, na minha opinião, deveria valorizar um pouco a língua indígena aqui no nosso país, né? Porque eles já estavam aqui, né? Eles primeiro, né? Bem antes de nós. Mas essa questão ela só é valorizada no estado do Amazonas mesmo. E no Pará, talvez, Acre. Mas por aqui, Sudeste... Tá, aí você chegou lá, aquela comida mesmo que você já tinha contado, normal e tal. Mas você viu alguma comida indígena lá, alguma coisa assim? Ou eles... Não cheguei a ver, embora eu tenha almoçado um dia na casa de uma família indígena, né, que foi nessa tribo aí onde eu cheguei na hora da aula. Sei. Né, eu almocei na casa de uma índia. Mas ela fez uma comidinha normal, fez peixe, o peixe deles lá, se eu não me engano, era pacu. Peixe do Rio Solimões, Pô, que bacana. Né, que é um dos maiores rios do Brasil, né, depois do Amazonas. Fez esse peixe com aipim, delicioso. O aipim de lá é um pouquinho Deu diferente. Fome, né? É quase fluorescente a cor do aipim de lá. Sério? É um verdezinho fluorescente. Não é esbranquiçado como o nosso, não. Pô, legal, Delicioso. Né? Curioso, né? Você viu outra curiosidade? Em termos de alimentação, não. Eu só achei engraçado que a vida deles lá é bastante diferente, né? E eles moram bem próximo à floresta. Quase dentro, assim, uma área desmatada da floresta amazônica. E o lanche deles, enquanto as crianças aqui à tarde vão a uma casa de doce para comprar pirulito, bala, eles sobem árvores para pegar... Fruta, açaí, ingá, bio... As crianças nem sabem o que é isso, né? Tipo... Aqui não. As frutas aqui... Tinha fruta lá que nem eu sabia, que eu não conhecia. Tem uva do mato, que é uma
uma uva que dá numa árvore enorme, enorme, muito grande. É uma uva com uma casca bem grossa, com um caroço desse tamanho. Porque a nossa uva com a casca fininha, com 2 carocinhos assim, né? A gente mastiga tudo junto. Não, a de lá é impossível. Vai engasgar, né? Com certeza. É bacana, legal. E você vê nessa parte de alimentação só essa diferença. Apesar que os índios hoje estão cada dia mais, eu acho que não tem aquele... É raro, no Amazonas tem, que eu sei, mas é raro você encontrar um índio bruto mesmo, bruto. É porque ter acesso a esse tipo de tribo é mais complicado, eles não são tão receptivos quanto esses outros. Eles, inclusive, eles se denominam como índios civilizados e índios não civilizados. Isso não é uma falta de educação da gente, falar esse índio não é civilizado, esse índio é civilizado. Para eles é normal, eles se intitulam assim, eu sou um índio civilizado, aquele índio não é civilizado. Eles sabem, né? Eles falam isso deles mesmos. Sei. Né? Quando eu cheguei em Manaus, eu conversei com um índio que era taxista, porque eu queria pegar um táxi para ir no restaurante almoçar, e eu não sabia que ele era índio. Né? E no táxi, ele contou, olha, eu sou índio. Eu falei, nossa, que legal. Ele, mas eu sou um índio civilizado. Eu tenho apartamento, eu tenho meu emprego, eu tenho meu carro. Ele mesmo... É melhor do que eu, índio. Olha... Índio lá isso pra não falar os detalhes, porque além de falar que ele tinha tudo isso, ele me passou os valores de cada coisa que ele tinha. Olha, meu apartamento era de tanto, meu carro é de tanto. Ostentando na minha cara. Olha, o índio ostentando. Muito melhor que eu. Pô, que legal, Rebeca. Tu tem esse projeto e pensa em outros projetos? Penso sim. Eu penso em participar do projeto ano que vem na Albânia, que também vai ser de 1 semana ou 10 dias. Você já conhece, sabe como é que é lá o pessoal da Albânia? Um pastor de lá que faz esse projeto, teve na minha igreja no ano passado, né, 2014. E eu fiquei interessada mediante o testemunho dele, né? E o pastor da 2ª Igreja Batista de São Pedro, o pastor Robson, ele está elaborando uma caravana para levar um pessoal para lá. E eu quero participar dessa caravana. Vai ser um pouquinho puxado, né? Um gasto bem maior do que o que eu tive para o Amazonas. Mas... E o do Amazonas já foi puxado, né? Foi puxadinho, mas eu tive o apoio da agência missionária Agir, não sei se você conhece. Não, é uma conheço. agência que promove um congresso chamado Impacto Radical, Sei. que o pastor Fabrício também participa, o pastor Fabrício da SEI, né? Ele é radical, a gente fala que quem participa desse congresso é radical. Embora todo cristão deveria ser radical, né? Mas a gente fala que quem vai nesse congresso é radical. E aí essa agência missionária, a Agir, ela me ajudou, me dando algumas oportunidades de pedir ajuda, ofertas em algumas igrejas e em alguns cultos do Radical, que o Radical promove. Pô, que legal. Eu não sabia desse projeto, não. É bastante interessante. Quase todo mês a gente tem esse congresso, o Impacto Radical. Ele acontece num sítiozinho, mas eu não posso falar o que acontece nesse congresso. Só posso falar que ele é bastante radical, é diferente. Não pode contar, não? Não posso contar. Só um pouquinho? Nem um pouquinho. Imagina se tem um irmão assistindo, querendo ir no radical. Vai ter um radical agora, dia 22 ou 23 Não pode contar, de janeiro. não? Todo mundo que vai não pode? Não pode, é sigilo. Aí eu conto aqui, alguém tá assistindo, eu atrapalho, Ah estrago lá, tudo. ó, ela contou. Não, senão Vamos pegar acaba a ela, emoção. ela contou o nosso projeto. Imagina o pastor Fabrício assiste a me chamar a atenção. Pô, você contou? Não era pra ter contado. Não posso, infelizmente. Não, eu vou nesse projeto pra ficar sabendo. Vai acho que sim. Tenho certeza que e não você... conte aqui. Não vou contar não, só um pouquinho só. Nem um pouquinho, por favor. Que bacana. A nossa entrevista já tá chegando ao fim, Tem algum recado final aí pra você deixar para esse pessoal? Tenho sim. Aqueles irmãos e aquelas pessoas que têm interesse de participar de algum projeto missionário, seja batista, metodista ou qualquer outra denominação, participe, não tenha medo, né? Esse projeto que eu participei poderia ter me deixado com medo por causa da questão de doenças, né? Eu tomei muitas vacinas, mas infelizmente no Brasil não tem vacina da malária, né? Então eu fui para lá
sem isso, sem essa proteção, mas levei bastante repelente. Mas Deus foi tão bom, porque Deus é bom, né? Que eu cheguei lá e não vi mosquito nenhum. Eu passei repelente no primeiro dia, desnecessariamente. Então, quem quiser participar, deixa o medo de lado, porque Deus cuida. Né? E quem quiser participa. participar, faz como? Bom, o ideal é procurar o seu pastor, né? Porque no meu caso, eu fui pela Junta de Missões Batista, nacionais, né? Batista. E aí eu fui por intermédio do meu pastor. E aqueles de outra denominação que conhecem as suas próprias organizações, procurem um líder e demonstrem o interesse de participar de um projeto.